Olá, eu sou Dani Menochelli e hoje eu vou falar com Patrícia Krugner sobre autismo e saúde mental. Para quem não conhece, a Patrícia, ela tem um filho autista e ela é portadora de alopecia areata. É uma doença que eu não conhecia, por isso que é meio difícil de falar até, né? E a Patrícia vai falar um pouquinho primeiro sobre o que é a alopecia para a gente começar a entender o que desencadeou essa doença e como ela atingiu a vida da Patrícia depois do diagnóstico do filho dela com autismo. O que é alopecia? Você começa a falar sobre isso e como desencadeou essa doença. Tá, vamos lá. Eu também não conhecia a alopecia, né? Realmente é desconhecido, alopecia areata universal. Isso. Existem vários tipos de alopecia, a areata, a androgênica, né? Mas a minha, ela foi desenvolvida uma alopecia areata. O que é uma alopecia areata? São buracos que começam a abrir na cabeça e ocorre a perca dos cabelos e dos pelos, né? Então, é assim, de areata, que seria só na cabeça, ela vira alopecia total, onde perde todos os cabelos, ou universal, que perde todos os cabelos e pelos. Então, a alopecia areata, ela existe esses 3 tipos. E ela é uma doença autoimune. Ela pode acontecer por fatores genéticos, fatores imunológicos. No meu caso, foi uma questão de saúde mental, né? Devido a um estresse, a uma ansiedade. E realmente eu fiz todos os exames e ela foi desencadeada por essa questão mesmo mental de estresse, de ansiedade. Mas há vários fatores aí. Mas a maioria das mulheres que tem ela desenvolve ou piora devido à saúde mental. Tá. E você percebeu que você desencadeou essa doença depois que você recebeu o diagnóstico do seu filho de autismo. Como que isso aconteceu? Isso, vamos lá. Quando meu filho tinha 2 anos, eu comecei uma investigação, porque ele começou com um atraso de fala e alguns traços que eu considerava diferente. E como eu já tinha uma experiência com mães atípicas, eu já tinha um trabalho na época que, coincidentemente, era com relação à inclusão, à acessibilidade na cidade aqui de Piracicaba. Então, eu via esses traços dele e já achava que era autismo. Mas meu marido, minha mãe falavam não, né? Enfim, a gente foi prorrogando e eu comecei aí uma investigação de ouvido para ver se ele tinha a audição mesmo completa. E com esses exames, o Gabriel acabou fazendo um exame chamado Bera, que é um exame que toma anestesia geral. E aí foi que eu vi o primeiro buraco na minha cabeça, depois de um mês. Porque assim, quando você tem um impacto, um estresse, depois de uns dias, os folículos, eles adormecem, como a minha médica fala, e aí começou a cair, mas só aqui atrás da orelha. E aí, vida que segue, né? Correndo atrás do diagnóstico dele, eu realmente não conhecia essa doença. Falei, é uma queda, né? Eu usei Megahair uma época, eu achei que tinha a ver com isso. Sim. E por causa do atrito tal do Megahair, foi minha cabeleireira ainda que viu esse buraco. E aí continuei seguindo. Enfim, passei um remedinho, né, que a gente vê na internet e foi. Sim. E aí depois, dentro desse 1 ano aí, eu comecei a viver depois do diagnóstico do Gabriel, eu comecei a ver algumas coisas de forma diferente e comecei a querer mudar algumas coisas na minha vida. E veio aí a ansiedade, o estresse. Eu queria mudar de trabalho, enfim. E a minha médica até chegou a falar em um burnout. Sim. Mas aí, não levamos a fundo esse diagnóstico, porque eu realmente optei em sair do trabalho e me cuidar, e fazer terapia e tal. Mas aí, dentro desse 1 ano, abriu um outro buraco aqui. E eu ainda não fui na médica. Continuei com o diagnóstico, terapia do meu filho. Porque, assim, a gente que é mãe atípica sabe que o começo aí para conseguir todas as terapias, né, mesmo Sim. tendo plano de saúde, é muito difícil. Sim. E a gente não tem muito tempo pra gente, né? Esse olhar aí de se cuidar. E eu falo que, independente dessa doença aí da alopecia, as mães atípicas, principalmente, elas precisam disso, elas precisam se cuidar de saúde mental, né? Então, foi assim que foi caminhando. Dentro desse 1 ano, abriram outros buraquinhos
E aí que eu fui na médica. Quando eu fui na médica, o corpo já estava entrando vamos dizer, num colapso aí. Meu nível de cortisol estava muito alto. E em 10 dias eu perdi todos os fios. Começou a cair, assim, semelhante como é o tratamento de químio. Que é o mesmo processo que acontece, né? E hoje eu não tenho cabelos. Os pelos agora começaram a nascer e tal. Sim. E isso aqui que eu uso é uma lace, uma peruca, né? Tá. E como que você lida com isso hoje? Hoje, depois que passou 1 ano e 2 meses, né? Eu consigo lidar, encarar isso, né? Eu, assim, falo que eu me ressignifiquei, porque eu sou muito vaidosa, eu não queria sair de casa, nossa, eu não olhava no espelho, eu falava com meu marido falava, calma, e eu falava, calma o quê? Né? Enfim, por que está acontecendo isso comigo? Tal, e foi muito complicado. Mas eu fiz terapia, nossa, né? Procurei muito religião, independente de que cada um acredita, mas eu fui buscar também. Tomei alguns medicamentos, sim, para ajudar. No caso, ansiolítico, né? Que o meu psiquiatra passou, porque eu estava a um passo mesmo da depressão. A ansiedade, ela chega num grau que ela leva a pessoa à depressão. Sim. E aí, hoje, vamos dizer que eu estou recuperada aí, me ressignifiquei, tiro onda com as perucas aí, uso curta, comprida, vou na academia sem. É mais versátil. É mais versátil, é mais fácil, mais rápido. Sim. E assim, né, entendi que eu não vou parar minha vida por isso. Por uma questão de cabelo, né, de estética, minha saúde tá legal, embora seja uma doença autoimune, mas ela interfere na estética mesmo, né? Sim. E é isso, estou encarando e estou ajudando muito outras mulheres, porque muitas mulheres passam por isso. Algumas passam, assim, que nem você desencadeou a alopécia. E outras, a maioria, né? Acho que de 80% a 90% elas desencadeiam a depressão. Sim. O que você acha pior? A depressão ou você ter uma situação dessa e conseguir lidar com ela? Então, hoje, né? Na época, achava que a minha dor era a pior do mundo, porque a gente sempre acha que a nossa, né? Mas hoje, claro que com certeza a depressão é uma coisa muito séria, que eu acho que a gente tem que ter muito um olhar para isso, para mulheres, para homens também, claro, né? Hoje a saúde mental é algo essencial, mas assim, eu acho que a depressão é bem complicada mesmo, né? E enfim, né? No meu caso, não cheguei a isso, graças a Deus. Mas realmente é só estético, graças a Deus, né? E é uma estética que você consegue, de alguma forma, você consegue lidar bem com isso. Você tem alternativas. Isso, né? Hoje tem muitas alternativas, né? Até na Shein tem aí, né? Um monte de peruca. E o tratamento? Tem tratamento para essa alopécia? Você faz o tratamento? Você acha que para você tá bom? Você vai continuar um tratamento? Você achou algum profissional que faça... Certo. Que deu uma... Como que eu posso falar para você? Deu uma... Tratamento diferente. Resolver o problema. Tá. Eu fiz 3 tipos de tratamento já. Logo que aconteceu, tomei uma carga muito grande de corticoide, tanto que eu enchei 20 quilos. E aí eu fiquei pior ainda. Porque além de eu ter perdido o cabelo, eu estava muito inchada ainda. Eu estou ainda. Mas... E aí, esses corticoides não fizeram efeito. Não conseguiu segurar, caiu mesmo. Na minha rede social tem vídeo que quando eu expus, né, que eu gravei mesmo, que eu fazia assim e caía, assim. Depois eu fiz um outro tratamento com ciclosporina, que também não deu certo. Tomei 2 meses, já não deu certo. E aí, quando eu decidi parar com esses medicamentos e cuidar exclusivamente da minha saúde mental, do meu corpo, de exercício físico, que isso é muito importante. A minha médica fala, às vezes, ela fala, não toma o remédio, mas faça exercício. Ela fala, você não pode deixar de fazer. E aí, liberou um remédio aqui no Brasil, que é o inibidor AJAK, que era possível comprar, mas só no exterior, e o valor era muito alto. E hoje eu estou manipulando ele. Então, em janeiro, eu comecei a fazer esse tratamento. Farmácias aqui da cidade manipulam. E o valor é bem mais acessível, R$300 por mês. E aí eu recuperei os cílios, a sobrancelha, os pelos, e os cabelos já nasceram e caíram 3 vezes. Mas isso é bom, porque está em atividade. Sim. Então, é uma questão de fortalecer. Eu estou seguindo
nesse tratamento aí, pretendo ficar por mais um período para ver o que vai dar, né? Mas e aí, se vierem outras alternativas, vamos tentar, sim. Mas é isso, hoje eu tô lidando com a situação melhor. E se tiver que ser assim, não ter mais cabelos, que não tenha, aí tá tudo certo. Serviu também muito pro meu crescimento. E o tratamento do seu filho? Vamos lá. O Gabriel tem 2 anos, né? Tinha 2 anos na época, hoje ele tem 4. Fazem 2 anos que ele foi diagnosticado. E hoje ele faz terapia ocupacional, psicóloga, fono. Tá fazendo uso de um medicamento, que é o canabidiol, né? Sim. Então, eu assim, vi grandes evoluções nele a partir do momento que ele começou a tomar o canabidiol. E ele tem evoluído muito. Começou a falar, soltar umas palavrinhas, entender alguns comandos. Cada autista é único, né? Então, sim, a gente tem aí muitos traços diferentes em cada um, mas, assim, eu tô encarando aí e aprendendo muito com ele, né? Eu falo que a gente descobre cada dia mais cada situação, assim, cada superação que ele tem. E é isso, é uma luta diária, sim, pelas terapias, pelo diagnóstico. Principalmente as mães que eu acompanho aqui na cidade, que aí eu faço parte de um grupo, né, forte de mães aqui de Piracicaba, que não têm acesso ao plano de saúde, então elas enfrentam uma barra aí pelo diagnóstico do filho pelo SUS, né? E entendi, isso é uma coisa que precisa mudar urgente, infelizmente. E por quê? Quanto antes o diagnóstico, melhor a evolução que vai acontecer, porque a terapia vai acontecer antes. Então, a criança ela tem os marcos do desenvolvimento, e quanto antes essa terapia começar a ser feita, melhor ela vai desenvolver. E eu vejo mães aí que faz 3 anos que estão esperando o diagnóstico. Então, fora isso, temos a questão da inclusão na escola, né, que é uma dificuldade. Essas crianças precisam de adaptação, precisam de auxiliares, né, que é um direito delas. E é isso, é uma luta diária aí. Mas eu descobri um mundo aí que eu falo que a Patrícia, antes do diagnóstico do autismo e da alopecia, era uma, e a Patrícia hoje é uma leoa aí pelo meu filho, que eu vou até o fim, né? Então, você acha importante que, na verdade, quando se recebe um diagnóstico de uma criança com autismo, é muito importante não só tratar a criança, como a mãe também. Sim, a família. A família. Tá? O que acontece, Dani? Muitos casamentos acabam. Exato. Muitas famílias acabam por causa do diagnóstico, não só do autismo, de crianças com deficiência também. Então, assim, eu acho essencial a procura, assim, de terapia, de psicólogo. Essa família precisa ser tratada. Por quê? Para mim, o autismo, eles são 3 pilares: a família, a escola e os tratamentos, né? Então, se essa família ela não tem estrutura para continuar isso em casa, para apoiar essa criança, então, provavelmente, a evolução dela não vai acontecer. Então, eu acho essencial cuidar das famílias, entendeu? E o que está faltando aqui, ou que mais, assim, as mães desse grupo aí, elas falam que está faltando na rede pública, o que mais está dificultando para que elas cheguem no diagnóstico e no tratamento? É médico, né? Hoje a falta de médico, eu até fiz recentemente uma pesquisa com a prefeitura, com a gestão atual, e hoje a gente tem tem 1.552 crianças na fila para um diagnóstico. Então é um número assim absurdo, né? Sim. E hoje fora as outras, fora as outras que não estão sendo tratadas. Então, sim, essas 1.500 são só para descobrir, só para diagnosticar. E aí, sim, vamos precisar do tratamento. A cidade tem uma estrutura, sim. Né? Temos, sim, várias vagas aí e, infelizmente, isso não está sendo colocado em prática nem cobrado, né? Sim. E assim, essa criança não tem diagnóstico, não tem acesso ao médico, demora anos. Então, provavelmente, esse autista ele não vai ter uma evolução que seria possível se ele fosse tratado cedo, sim, né? E a gente tem que pensar que essas crianças são o futuro, né? Então, exato, hoje, a cada 36 crianças, uma nasce autista. Então, para mim, o que eu converso com as mães aí, e claro, os planos de saúde também estão sempre escapando aí, tentando negar terapia e tal. Sim. Mas a questão do SUS hoje aqui na cidade assim, precisa de uma medida urgente. Nós temos um médico que começou a atender agora. Nossa.
Então, se a gente estava sem médico numa cidade desse tamanho, entendeu? Para diagnosticar. Psicóloga também está com um problema muito difícil também, porque Sim. a psicóloga que cuida de alguns problemas de depressão e tal, não é a mesma que cuida de criança com autismo. São diferentes, Não, são especialidades áreas, diferentes. especialidades diferentes, né? Isso. E existe ainda, assim, pelo que a gente tem aí contato com pessoas, com mães, com professores, existe um preconceito de algumas mães que elas, às vezes a própria escola, a professora que convive mais com a criança, fala assim, olha, leva seu filho no médico, que pode Sim. ser. E tem mães que não aceitam isso. Sim. Você tem contato? O que você pode falar para essas mães? Que assim, é uma forma de preconceito. Meu filho não tem esse problema. Não aceita, né? Não aceita Sim. que a criança tenha É que assim, é muito difícil a gente falar de algo que a gente não conhece. Quando eu falei, eu conhecia já o autismo, mas, por exemplo, a minha mãe chorou muito quando descobriu. Porque ela falava, nossa, autismo, né? Então, claro, hoje está cada vez mais evidente o assunto, né? Mas a gente precisa falar e conscientizar cada vez mais. Isso acontece muito na escola da criança ser observado algum traço diferente das outras crianças. Sim. E os pais serem chamados. E o que eu também acho muito importante da escola, capacitar pessoas para isso, Sim. né? E até acho que eu vi um projeto já sobre isso, que cada escola teria que ter uma pessoa que teria estudado para poder diagnosticar, ou não diagnosticar, mas ter esse olhar e falar, olha, essa criança precisa ir num neuro, alguma coisa. Enfim, mas realmente as famílias, existe isso sim, de não aceitar. Existem mães que passam por um verdadeiro luto, que querem esconder e tal. Mas assim, gente, quando eu recebi o diagnóstico do Gabriel, claro que eu fiquei impactada, Sim. embora eu já achasse que seria, eu fiquei impactada. Mas aí eu lembro que a médica falou, mãe, é o seu filho, Sim. não mudou nada. Ela falou, só mudou que agora você tem um papel, que é o laudo, que te dá direito a direcionar o que ele vai tratar para ele evoluir cada vez mais. Então, essas mães que ficam, né, em conflito aí, que é normal, gente, é normal, elas precisam entender que, assim, quanto mais elas postergarem isso da criança ser diagnosticada, é um atraso que a criança vai ter, é pior para eles, vai ter uma hora que vai precisar vir esse Sim. diagnóstico e a família tem que aceitar, tem que apoiar, tem que, entendeu? Então, é isso. O que eu falo é aceitação e estuda, pesquisa. Quem quiser conversar comigo também eu estou à disposição. É uma forma, na verdade, a criança com autismo ela não é deficiente. Não. Ela tem uma forma diferente de aprender. Isso mesmo. De se desenvolver. Isso mesmo. Essa é assim, a visão que a gente vê. Eu estudo psicologia, Sim. tá? Então, a gente estuda um pouquinho, porque como a questão do autismo cresceu muito, Sim. então a gente fala muito sobre isso. Sim. E tem muita mãe que acha, ou pessoas mesmo, que acha que é uma deficiência, e não é uma deficiência. Não. A criança com autismo ela é normal. Sim. É só a forma de aprender que é diferente. Na verdade, o cérebro dele foi Sim. formado diferente, né? Isso. No cérebro. Para então, receber as informações. Atípico. Isso. Então, as conexões, os neurônios são diferentes. Mas ele não é considerado deficiente. Ele tem, para efeitos legais, todos os direitos de uma pessoa com deficiência. Sim. Porque isso foi equiparado, né, pela lei Berenice Sim. e tal. Mas ele não é considerado deficiente. Nós temos aí autistas muito conhecidos, inteligentíssimos. Né? Então, e assim, independente disso, cada autista é único, cada criança é única, cada um vai ter, sim, assim, um lado desenvolvido mais, uma facilidade com alguma coisa, e uma dificuldade isso, a mais uma outra. Como a gente também tem dificuldade em algumas coisas. Também, Você então, não me apareça aqui com conta, com coisas para me fazer que eu não sei. Então. E eu também sou uma pessoa assim. Você me pede para mim fazer alguma coisa, eu faço. Se você me apertar, eu já não quero fazer mais. Como aceita pressão. Exatamente. Então, a gente assim, também tem as peculiaridades aí dificuldades, da gente. Né? Isso mesmo. E qual é a mensagem que você deixa para as mães,
para as pessoas que já têm o diagnóstico, ou para as mulheres, mães atípicas que assim estão passando por um período difícil, Sim. que têm depressão, e se tem alguma forma de elas procurarem ajuda, se tem alguma ONG, alguma coisa, para finalizar, você deixa o contato. Tá, legal. Olha, eu sempre falo da rede de apoio, que é muito necessária com relação quando se tem uma mãe atípica, né? Então, mas infelizmente eu conheço várias mães que são sozinhas, né? Então, essas mães que são sozinhas, elas precisam sim de ajuda, de terapia, de conversa. Amigos dessas mães, dessas famílias, sabe? Sejam mais inteirados no assunto, se interessem mesmo pelo autismo, entendeu? Então, o que é o meu conselho mesmo para essas mães atípicas? Mãe atípica, o que seria uma mãe atípica? Uma mãe de uma criança com deficiência ou autista, certo? Então, essas mães, elas precisam realmente de um apoio, de uma ajuda. Quem quiser entrar para o nosso grupo aqui em Piracicaba, pode me adicionar na rede social, né? Tá aí o meu nome, me mandar um direct, a gente coloca. Lá a gente divulga vários eventos. A gente tem um projeto agora que vai começar semana que vem, que chama Projeto Célula. Vai ser encontros todas as segundas-feiras, depois das 6:30 com essas mães, com essas famílias. Por quê? Quando a gente faz alguns eventos, eu vejo que a grande necessidade delas é falar. Elas querem falar, elas querem contar a história delas, elas precisam trocar experiência, informação. Então, a gente está fazendo esse projeto acontecer aí. E quem quiser participar na minha rede social, tá explicando tudo, pode entrar no nosso grupo, pode conversar comigo. Eu não tenho também essa vasta experiência aí, mas estou aqui pronta para acolher. E é isso, né? É acolhimento, é se cuidar de verdade, porque você precisa estar firme para você conseguir passar isso para o seu filho. Seria uma terapia em grupo, né? Uma ouve a outra. Isso mesmo, esse outra. Projeto é uma terapia em grupo. E a gente pretende chamar alguns profissionais, às vezes, quando estiverem dispostos, para ir conversarem. Mas seria uma terapia em grupo, sim. Aí você fala seu @, no Insta também. Isso. Se alguém quiser te procurar no Instagram. Isso mesmo. Ou também pode entrar em contato com a TV Metropolitana, que eles passam o contato também. Tá, meu @ é Patrícia Krugner, com K. Tá? Então, é mais difícil aí, mas Patrícia Krugner, Krugner. Mas é isso, Dani, tudo está interligado. A alopécia, claro, né? No meu caso, a saúde mental, o diagnóstico do autismo, sim. Mas é isso, eu pretendo continuar, inspirar aí outras pessoas. E eu falo que a luz no fim do túnel estava dentro de mim. Eu precisava descobrir isso. E é isso. Então, esse foi mais um programa da TV Metropolitana. Até a próxima. Obrigada, Patrícia. E nós vamos conversar mais sobre isso, hein?